Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente dar sequência à nossa pintura. Vamos colocando essas folhas que ficam sobre aquela primeira camada de tinta que nós passamos para a pintura de nossa guirlanda. Eu vou iniciar colocando aí um pouco de rústico. Nessa região vai cair algumas folhagens, então eu preciso deixar já um pedacinho disso pintado, o tom que vai ficar aí por baixo, para que eu possa passar essas folhagens aí em cima. Eu vou emendar a esse rústico e esse verde o tom preto. Vou fazer a união entre a parte que vai ficar o rústico e a parte que nós passamos os verdes com o preto. Mas logo eu vou enchendo isso aí direitinho, não tem problema, depois a gente vai arrumar isso, vai pintar esses cipós e esses detalhes que vem aí pra dentro vão sumindo por baixo dessas folhas. Vou riscar um pouquinho com o preto, só para já deixar um toque de sombra, dando a ideia de que tem algumas imperfeições, não é um plano que tem aí, mas algumas coisas, alguns elementos que estão um sobre o outro. Essa parte de dentro eu vou passando o preto, olha só, vou fazendo uma boa emenda com o preto. Pegue também o verde pântano. Lembra, não é tudo preto aí, a gente usou bastante verde pântano. Então, também pegue o verde pântano para fazer essa emenda entre esse rústico, esse verde e esse preto vai auxiliar nisso aí, porque a gente precisa, de fato, ter uma base bem escura aí embaixo. Agora, eu já vou começar, gente, a fazer essas folhagens laterais. É importante a gente ir fazendo as laterais, porque o que vem no centro, as coisas que vêm mais central, elas vão acabar se espalhando, caindo para cima das que estão laterais. Então, vê só, eu vou começar a fazer com verde oliva esse galinho, ó, que tá saindo desse centro. Veja que eu tô fazendo a parte central dele primeiro. E depois a gente vem distribuindo por aí várias folhinhas. Com verde oliva, um pincelzinho número 2, bem velhinho, com os pelos bem curtinhos e bem mais durinhos, tinta só de um lado do pincel, eu vou fazendo esse trabalho. Olha só, agora eu vou distribuir as folhinhas. Pode deixar elas assim mais cheinhas, não precisa deixar elas tão fininhas e também não muito desenho de folha mesmo. Veja que em alguns lugares eu coloco só uns toquezinhos para essas pontinhas. Conforme eu venho vindo mais para o centro, para próximo onde tem maior quantidade de folhas, eu vou deixando elas maiores também, mais visíveis, bem mais definidas. São umas batidinhas aí que a gente vai distribuindo com o verde oliva e a gente vai colocar isso por todos esses galinhos. Vou deixando aí por baixo, que por baixo também passando por cima, né? Uns risquinhos com verde pântano. E agora eu vou vir com verde soft e vou colocar umas folhagens diferentes. Aquelas esbranquiçadas que nós colocamos na parte de baixo. Vou passar ela também para essa região, mas veja que elas ficam bem apagadinhas, não aparecem bem. Mesmo assim, você não deixe de colocar. Conforme ela vem chegando nessa região escura, elas vão aparecendo direitinho. São também pequenas batidinhas, só que a gente busca trazer elas como para um centro, como se fosse um galinho. Para essa etapa, eu não vou parar para esperar a tinta secar. Eu vou fazendo inicialmente essas folhagens laterais. Veja que eu não estou mexendo no centro da nossa pintura. Eu estou riscando, fazendo esses galinhos laterais. Eles são bem semelhantes àqueles outros que já fizemos. Veja que é mais batidinha, quase sempre são risquinhos ou batidinhas, folhinhas com batidinhas. Eu saio determinando um centro para cada galinhos e fazendo as folhagens em torno dele. Vou usando cores escuras, porque depois eu vou vir com um toquezinho de cores claras, fazendo aparecer melhor essa pintura e
É bom você fazer isso porque você vai ter um espaço um pouco umedecido, não totalmente úmido, que tudo vai se perder, mas umedecido dentro daquilo que você precisa para fazer a folhagem que está ali em cima. Eu vou fazer essas folhas laterais. Quando eu terminar de fazer todas as folhas laterais, onde eu comecei já deve estar quase que completamente seco. Mesmo que não esteja muito seco ainda, mas vai dar para, se precisar, eu voltar lá para colocar mais alguns detalhes. O fato é que eu quero ir deixando essas laterais que pronta, quase pronta. Se faltar pequenos detalhes, para quando eu vim com essa folhagem central, ela cair, a parte que ela cair sobre as laterais, não tenha problema, os tons não se emendem, mas se eles apareçam direitinho, como a gente precisa. Veja que eu não estou mexendo no meio, vou fazendo aí esses galinhos de pinheiro, todos esses serão semelhantes, esses três. Na nossa primeira pintura, nós já colocamos um pouquinho de verde pinheiro aí por baixo. Depois a gente veio com verde oliva, olha, formando o centro desses galinhos e deixando mais folhagens. Esse pequenininho que tá mais adentro, eu tô fazendo ele com o verde pântano mesmo, totalmente com verde pântano. Mas você pode levar também uns toquezinhos de verde pântano em cima desses lugares onde colocamos o verde oliva. Esse outro galinho que eu vou fazer aí, ele já é diferente, ele tem umas folhinhas mais soltas. Olha só como eu vou desenhando elas. Para a pontinha é só vamos dizer que como um galinho, bem semelhante a um galinho. Conforme ela vem indo para o centro, ela já tem galinhos que se separam, as folhagens já diferenciadas. Porém, todas parecendo uns galinhos, tá vendo? Essa folha ou esse galinho com folhas aí, ele é bem tranquilo de fazer. É um dos mais fáceis. Tô fazendo aí também com verde oliva. Para essa região de cima, nós vamos usar até bastante o verde oliva. Você pode, se quiser colocar mais galinhos assim, você pode colocar, deixar ele mais cheinho, colocar mais risquinhos, mais folhagens para ele. Eu vou deixar o meu assim, com poucas folhas, parecendo mais um galinho sequinho, mas não é. E eu vou fazer ele apenas com verde oliva. Veja que ele vai caindo aí para cima dessa região onde a gente já colocou esse verde pinheiro de início. Esses daí são os raminhos assim, bem pequenos. Eu vou colocar, você pode estar colocando com verde pântano, com verde pinheiro. Eu tô colocando com verde pinheiro, mas eu vou colocar também uns toquezinhos com verde pântano. De luminosidade, se você quiser colocar um pouquinho de luminosidade, pode colocar o verde grama. Eu vou colocar, mas deixar ele secar um pouquinho. Será um daqueles que eu vou deixar para fazer um pequeno retoque depois. Esse que está mais adentro, eu vou fazer ele totalmente com verde pântano. Vou puxar mais alguns risquinhos por aí por cima. Veja que eu estou entrando um pouquinho para o centro, mas eu não estou deixando nada definido. Eu estou trazendo os risquinhos dessa região central para que ele faça um acabamento desse lado de fora, esse lado bem lateral mesmo. Porque se a gente puxar ele muito afora, vai ficar estranho. Ele tem que sair lá de dentro. E eu tô puxando com o verde oliva, mas a gente ainda vai trabalhar outros tons por aí por cima. Você pode estar puxando aí nesse momento com verde oliva e verde pântano. E por esse espaço que a gente tá vendo, já podemos observar que assim, essa região de fora da nossa guirlanda, ela já vai ficando bem detalhada, aparecendo bem essas folhagens. Em resumo, primeiro eu fiz uma sombra, depois eu marquei um pouquinho essa sombra,
Agora eu tô vindo fazendo o acabamento de em volta dessa guirlanda, porque a região central a gente precisa terminar ela deixando essas folhinhas caindo também um pouco para cima das laterais. Então, a gente precisa estar com essas laterais prontas para receberem, seja quantas forem as folhinhas, poucas ou muitas que vierem da parte de dentro. Agora eu tô voltando para essa região aí, vou deixando aquilo lá secando, né? E vou começar a detalhar essa parte onde as folhas vão para cima desses cipós. Vai ficar pronta essa região, mais ou menos. A gente ainda tem que terminar essa parte desses cipós, porque podem cair ainda algumas folhinhas aí por cima. Fica bem a nosso critério. E a gente pode também puxar apenas os detalhes do cipó sumindo para baixo dessas folhinhas, que é o que eu pretendo fazer. Eu quero deixar essa região aí como se já estivesse toda pronta para eu só continuar a pintura com os meus cipós. Mas se na hora que a gente colocar a pintura desses cipós ficar um pouquinho estranho, ficar parecendo que precisa de mais alguns retoques, a gente vai estar puxando mais umas folhinhas caindo sobre eles, tá? Eu estou fazendo uso de pincel sempre pequeno, pincelzinho número 2 de preferência, chato, cortadinho, bem lixado, aqueles pincelzinhos mais velhinhos. Alguns lugares eu estou pegando a ajuda do pincel número 0 para melhorar a aparência das minhas folhinhas. As cores que eu estou usando aí, essa cor pelo menos que estou usando nesse momento, é o verde grama. Para as luminosidades que eu preciso em cima do verde grama, eu tô preferindo colocar o verde kiwi. Só nos lugares mais clarinhos mesmo que eu pego um toquezinho do verde soft. Mas para todo caso, eu tô usando o verde grama, verde kiwi e verde soft. Usei bastante o verde oliva para a região de fora, para essa parte de fora. Mas para essa região de dentro da nossa pintura, ela não precisa de verde oliva, porque ela é muito escura. E o verde oliva, por ser também escuro e por ser um tanto transparente, ele não aparece direito por essa região. Ele serviria até para umedecer um pouquinho em alguns pontos, se a gente precisar, mas apenas isso. E não é bem o caso, eu estou precisando mesmo dessas partes aí sequinhas, para quando eu colocar outra camada de tinta, né, essas camadas de tintas que estou colocando aí, elas apareçam melhor. E estando tudo isso aí seco, a tinta vai aparecer bem melhor em cima desses tons já escuros e secos. Olha só essa folhinha que eu tô fazendo, ela tem esses galinhos assim que abrem e várias folhinhas por esses galinhos, folhinhas assim bem separadas, mas aí eu tô fazendo todas elas aí com o verde grama. Veja que elas estão aparecendo muito bem. Depois a gente vê a necessidade de colocar um pouco de luminosidade, mas para já eu quero apenas que elas apareçam. E também não é tão interessante colocar luminosidade agora, vou deixar secar um pouquinho. Vou formando todas essas folhagens que vão caindo aí em cima desses cipós. Veja que vai aparecendo entre elas, entre as folhinhas, o tom que lembra, o tom que vamos pintar os cipós. Aí eu vou puxar também os galinhos de pinheiro, aquele galinho cheio de folhinhas que parecem espinhos. E eu tô fazendo esse trabalho com o verde pântano. Ele tá caindo diretamente em cima do tecido limpo. Não tem nenhuma sombra, não tem nada aí, tá vendo? Como eu disse a vocês, eu não vou fazer uma sombra, não vou fazer um fundo para essa minha guirlanda. Eu vou pintando ela assim bem livre. Os tons que eu coloquei, lembrando um pouco a sombra, foram já a ideia de folhagens mais atrás, folhagens que estão em um segundo plano. Olha só, gente, vou marcando aí, é tudo bem escuro, não é? Mas dá pra gente ver
as sombras dessas folhinhas. Essa é a ideia, eu quero esses pontos mais escuros. Tanto que eu estou colocando assim um toque também de verde pinheiro, para que não fique tudo muito clarinho, muito aparecendo. Quando a gente terminar, tem alguns pontinhos que a gente pode levar um pouquinho mais de luminosidade. Mas isso a gente vai precisar observar o todo para poder clarear alguns pontos, porque essa guirlanda ela é mesmo escurinha, ela é formada de folhas mais escuras. Aí eu já vou colocando umas folhas de batidinhas, eu vou aí mesclando uns toquezinhos do verde grama. Alguns lugares eu coloquei também um pouquinho do verde pinheiro, verde grama e pinheiro, viu? Essa vegetaçãozinha que vai ter aí, ela será bem clarinha, mas eu vou deixar um fundo para ela de verde grama e o verde kiwi. Essa parte aí, depois a gente vai vir com o verde soft, colocando boa luminosidade para ele. Eu vou distribuindo aí por cima umas batidinhas com esse verde kiwi. Já tinha aí embaixo o verde grama e já vai ficando mais suave. Logo mais a gente volta para essa região e dá mais suavidade, mesmo que a tinta não esteja totalmente seca, mas não tem problema, porque o verde soft ele é muito clarinho, ele é quase como um branco para cair aí em cima. Veja que eu vou distribuindo bem tranquilo, batidinhas, que vão enchendo esse espaço, deixando ele bem mais cheinho. Mas a gente tem que ter um cuidado para não trazer ele muito para o centro. O nosso centro precisa estar escuro mesmo. Então, para essa região mais central, eu vou distribuindo as batidinhas já com o verde pinheiro. Aí eu puxei o verde pântano para esses galhinhos que se apresentam aí por trás. Eu vou fazendo com o verde pântano e pode puxar mais alguns galhinhos, algumas folhas mais alongadas, com esse verde pântano mesmo, tá? O em volta do meu desenho já está quase pronto, nessa região aí desse em volta todo já está bem formado. Algumas regiões a gente pode deixar aparecendo mais assim galinhos, fazer uma pintura mais tranquila. Outras regiões a gente precisa colocar bastante folhagens. Vê só, falta todo esse lado ainda. E eu vou distribuir folhinhas mais alongadas. Eu vou colocar uma quantidade de folhas maiores, menos galhinhas. E vou colocar mais aquele estilo de folhas de pinheiro. Olha só. Aí eu já vou distribuindo um galhinho daqueles mais fáceis da gente fazer. Aqueles que são risquinhos bem soltos por cima de um galhinho de pinheiro. Vamos assim classificar. Para essa parte aí eu vou puxar umas folhinhas mais soltas. Esse verde pântano eu vou colocando ele como uma sombra para essas folhinhas, para deixá-las mais definidas. Vou passar essa folha desse galinho aí por cima. E vou colocar as folhinhas dele. Ele não vai ficar assim só galinhos, né? Vou sair colocando as folhinhas. Você pode colocar as folhas só de um lado, dando a ideia de que o galinho está virado, a folhinha com as folhinhas para cima. Ou você pode colocar dos dois lados, dando a ideia de que ele está bem de frente para você, aparecendo os dois lados das folhinhas, todas as folhinhas. Tinta só de um lado do pincel, bem pouquinha tinta, verde grama, e vai dar para definir bem essas folhagens, fazer aparecer bem esse galinho que parece um galinho de avenca. Vou deixando ele todo cheio de folhinhas. Ele tá passando, vamos dizer que por cima de um daqueles galinhos de pinheiro. A parte de trás fica bem cheinha. Se você quiser colocar um pouquinho de verde mais escuro, verde pinheiro ou pântano aí nessa parte de baixo, também fica bom. Olha só, vamos puxar mais algumas folhagens, aquelas mais alongadas,
que lembram mais uns espinhos. Bem aleatório, bem tranquilo, apenas um acabamento para essa parte. Essa região aí eu vou escurecer um pouquinho esse centro. A gente está trabalhando em cima daquela parte onde colocamos verde pinheiro, né, para o fundo. Então ela é bem mais suave e dá para a gente fazer assim esses risquinhos aí por cima com o verde pântano aparecendo bem mais marcado. Isso é bom, fica mais fácil da gente definir as nossas folhinhas. Essas são aquelas folhinhas que falei que ia colocar bastante delas. Elas vão dar, assim, a gente vai ter a ideia de que elas estão mais por trás e que tem essas que estamos fazendo agora, folhinhas diferentes indo por cima delas. Mas é como se tivéssemos vários raminhos de pinheiro aí por trás. Vou colocando umas batidinhas com verde pinheiro e trazendo essas batidinhas para o lado de fora, para a gente mudar um pouco a ideia de ramos de pinheiro por trás de tudo isso. A gente vai começar a ter a ideia de que tem uns galhinhos com folhas menores, aquelas folhas de batidinhas. Tô colocando nesse momento um pouquinho de verde oliva para essa vegetaçãozinha aí. E ela vai ficando bem mais marcada, bem mais forte do que essas outras que a gente faz com risquinhos. Vou colocar para essa região também. Está muito forte, está muito escuro esse tom, nós podemos trazer aí um pouco de luminosidade, mas fica muito a seu critério. Se você quiser ele mais escuro, só é você encher um pouquinho mais e deixar assim mesmo. No meu caso, eu vou pegar aí um pouco de verde kiwi e vou distribuir aí por cima como batidinhas que trazem luz para cima dessas tão escuras que colocamos anteriormente, né? Colocamos com o verde oliva. E assim eu vou deixando esse lado com esse ar de folhas de pinheiros por baixo, aquelas mais que lembram parecer espinhos, né? Mais alongadas. E por cima delas, essas de batidinhas, de folhas diferentes, assim como essa do lado direito, maior, mais alongada. Estando pronto já essa região de fora, agora eu vou começar a mexer com essa parte mais centralizada. Tá tudo sequinho aí nessa parte central. Essa região de fora, sim, ela está bem úmida, mas vai dar para eu ir fazendo meu trabalho com tranquilidade. Veja só que eu tô aí com o verde grama, puxando já um raminho de folha de pinheiro. Aí para cima, tô puxando aquelas folhinhas de fora para dentro, ou seja, eu quero que elas fiquem mais definidas e tô puxando também pelo centro, sempre que de fora para dentro, como se eu estivesse fazendo elas da pontinha, levando para o galinho, ao qual ela está presa. Ela está assim bem suave. Alguns lugares eu quero que fique bem escuro mesmo. Outros lugares eu vou querer que fique mais suave, então eu coloco tons mais clarinhos, como luminosidade por cima das folhas. Tem uma folhinha diferente aí desse lado, e eu vou colocando ela, fazendo uma mistura basicamente com o verde grama e um toquezinho do verde kiwi. Vou puxando um toque de luminosidade para essa região, aí mais central. Um pouquinho do verde grama e kiwi, para formar essa folhagem pequenininha que tem aí. Esse raminho de folhas bem pequenininhas. Mas não são batidinhas, elas são presas a um galhinho. Elas caem sobre esse azevinho e se escondem embaixo desse raminho de pinheiro. Veja que com tinta só
na pontinha do pincel, a gente vai puxando, melhorando essas folhinhas. Esse pincel, lembrando, é um pincel bem pequenininho, pincel número 2, bem acabadinho. Aí, eu vou puxar mais uma. E esse eu vou puxar de dentro para fora. Alguns eu puxo de fora para dentro, outros de dentro para fora. E outros eu puxo nas duas direções. Esse lado esquerdo, eu vou fazer as folhinhas bem pequenininhas e sumindo. O lado direito, eu vou deixá-las mais marcadas. Se você deixar elas bem apagadinhas, a pontinha delas, vai dar a impressão de que ela está por baixo desse primeiro raminho que fizemos. Se você fizer isso, olha, acendê-las um pouquinho, a gente já vai trazê-las, ou trazer esse raminho para cima do primeiro que fizemos. E aí, segue mais alguns, do mesmo jeito. Esses vão cair por cima dessa fita. Olha só, algumas partes, algumas folhagens vai cair em cima da fita. Mas não precisa trazer muito, não. Se você quiser, pode crescer um pouquinho. Se você não gostou muito de algum detalhe da sua fita, você pode até crescer um pouquinho para cima desse detalhe. Ou fazer um raminho, só ele, caindo para cima desse espaço que você não tenha gostado muito. Olha só. Esse tem umas folhinhas semelhantes, esses dois, mas essa daí eu tô deixando mais marcada, mais forte, pra gente ter a ideia de que ela tá por cima de tudo isso. Se depois você achar que não tá bom, que ainda tá muito apagadinho, deixe secar e passe mais uma camadinha do mesmo tom, do verde grama aí em cima. Essa região central, eu vou espalhar umas folhinhas assim, um tanto perdidas, porque, e mais escurinhas, né? Porque elas estão saindo desse centro, estão se misturando. Eu tô trazendo um pouco mais de luminosidade para aquele primeiro raminho e também para uma parte desse segundo. Essa luminosidade que eu tô colocando agora é o verde soft. Olha, gente, se você não tem o verde soft aí na sua casa, você pode estar substituindo ele na pintura de tudo isso pelo marfim. Se não tem o marfim, substitui pelo areia, pelo azul bebê, em último caso o branco, mas também pode estar usando o branco, tá? Até mesmo o salmão bebê dá para você estar colocando ele aí como substituto para esse verde soft. Veja que tudo aí já está aparecendo direitinho. Essa luminosidade, então, trouxe bem essas folhas assim mais para cima, deixou elas mais altas. Mostrou que elas estão por cima de tudo isso. Deixou elas mais formadas, se destacando em cima desse verde escuro que tá aí, que representa várias folhas, por trás, por baixo. Eu coloquei essas folhinhas aí com o verde kiwi e com o verde soft, olha, eu estou levando luminosidade. O importante de você entender nesse nosso segundo passo, né? Que estamos fazendo segundo e definitivo, porque eu já vou deixar pronto. O nosso primeiro passo, a gente fez uma sombra bem definida e escura. Depois a gente veio manchando essa sombra, deixando já ideias de que tem alguma coisa ali, de que não é só uma sombra, que tem alguma folhagem. Esperamos tudo isso secar, porque já tinha uma certa camada de tinta, e se a gente começasse a trabalhar e trabalhar mais tintas ali em cima, simplesmente a gente ia emendar tudo e não ia ter definição. Depois de tudo sequinho, eu volto ali fazendo as laterais, porque veja que é muita coisa que a gente ainda tem que fazer aqui em cima, não é? Eu fiz primeiro as laterais e elas estão aí secando. Tô dando sequência, fazendo então agora a parte central e deixando tudo isso prontinho, já terminado. Mas para a gente terminar isso, é importante que a gente faça as laterais, como a gente fez, né?
A gente saiu fazendo todas essas folhinhas, acendendo essas folhinhas laterais. E agora, vamos para essa região central. Por quê? Porque veja que essas folhas que estão na parte de dentro, elas vão se dirigindo para cima das que foram feitas para a região lateral, para as regiões laterais, a região tanto lado direito quanto esquerdo. Essa aí que eu tô fazendo, olha o uso dela, de tinta para ela, que é o verde grama e o verde kiwi. E são raminhos pequenos e que estão por baixo desse primeiro que colocamos aí, esse grande, esse maior com essas folhas mais expressivas. Olha como é tranquilo de fazer. Pincelzinho número 0, a gente vai puxando várias folhinhas em uma única direção, como se tivesse um cabinho de sustentação para tudo isso. Agora, eu vou passar um pouquinho mais do verde soft em cima dessas folhinhas que estavam por cima, para elas aparecerem melhor. Vou fazer mais alguns raminhos, essa parte aí eu já vou deixando assim. Essa folhagem que eu vou fazer aí já é um pouco diferente dessa que fizemos na parte de cima. Vou aí mesclando, gente, um pouco do verde kiwi, do verde grama. E para a região central, a gente tem sempre que ter o cuidado de deixar mais escurinho, como se esse raminho tivesse entrando para debaixo de outras plantinhas aí, de outras folhagens. Porque se a gente deixar tudo claro, da ponta até a finalização, o lugar final onde a gente está fazendo o raminho, vai ficar algo superficial, vai ficar como se tivesse tudo em cima. E não, esses raminhos, eles se prendem, eles vão lá para o centro de toda essa guirlanda, se prender em alguma coisa, em um cordão, em um arame, alguma coisa aí para essa região central, que tenha dentro dessa região central. Também com o verde grama, eu vou puxar essas folhagens de pinheiro, aquelas mais alongadas e várias. Um pouco de verde pântano, aprofundando mais essa região aí central. E é bom que a gente passe essas folhinhas caindo em cima das pinhas para fazer o acabamento delas. Tô colocando luminosidade na pontinha dessas folhinhas de pinheiro com o verde soft. E na hora da gente colocar esse verde soft, a gente tem que ter cuidado para não descer ele demais, senão vão ficar umas folhas soltas aí em cima. Lembra? O início da folhinha tem que ser escuro, a pontinha clarinha, para dar a ideia de que ela está entrando para dentro de tudo isso aí. Ela está saindo desse espaço, ela não está solta em cima desse espaço. Isso aí é verde pântano, estou aprofundando mais. Olha só, vou distribuindo esse verde pântano, então eu tô levando esses galinhos ainda mais adentro. E você pode ir puxando esse verde pântano também deixando risquinhos. Veja que esses eu tô tentando colocar alongados e mais fininhos. Esses estão assim mais desorganizados, soltos para todo lado. Nessa região minha tinta está bem úmida, eu tenho que ter um cuidado para isso não começar a se misturar demais. Para essa parte, eu vou começar a colocar um pouquinho do verde pântano e um pouquinho do verde grama, umas batidinhas, dá a ideia de uma vegetação diferente. E vou levar também um pouco do kiwi como luminosidade. É importante que fique escurinho no em volta desses azevinhos, na parte que ele está mostrando esse redondinho dele bem perfeito, né? O lugar onde caiu folhinha em cima não tem problema, para que tenha profundidade no em volta deles. Aí, olha, eu vou fazendo separações de galinhos, e para essa separação, eu vou ganhando com um toquezinho do verde kiwi, e se você achar que tá muito escuro, muito misturado, pode pegar um pouquinho de verde soft que vai separar bem.
Eu sugiro que você não faça o uso de verde como verde folha, de verde pistache. Eles são muito marcados, né? São muito fortes, tem uma cor muito forte. É interessante você estar usando verdes que tenham um tom mais apagadinho, mais frio, vamos assim dizer. Verdes que tenham uma concentração de branco maior e menos de amarelo. Aí eu vou com aquelas folhinhas que a gente fez lá do outro lado, que a gente vai colocando o verde soft para as pontinhas, deixando bem marcado e esfumaçando para a região de dentro essa tinta. E aí a gente vai colocando essas folhinhas em várias direções. E vamos colocar dela em alguns lugares, também nessa região aí em cima. Já colocamos na parte de baixo e vamos distribuir mais alguns raminhos nessa parte aí de cima da guirlanda. Elas são bem tranquilinhas de fazer, mas a gente precisa prestar atenção em um detalhezinho. A parte de fora dela fica bem marcada, a parte de dentro a gente puxa, sumindo essa tinta, esfumaçando para essa região como se estivesse indo para dentro, para baixo, dando aquela ideia de que ela está entrando para dentro dessa guirlanda, desse geral. Ela não está solta aí em cima. Em alguns lugares, eu gosto de fazer umas manchinhas não muito definidas, para a gente ter, assim, a ideia de que ela tá também por baixo. Por dentro, dá para ver umas folhinhas dela. Umas tá assim mais afora, por cima, e outras estão mais abaixo. Depois que isso secar um pouco, você pode reforçar essa parte de fora dela, deixando ainda mais marcadinha, e você pode estar reforçando com o branco mesmo. Tem algumas partes dela que dá a impressão de que os raminhos estão cobertos com neve, então o branco é bem-vindo nessa hora. Essa região, ela já está bem fechada, bem marcada por diversos tipos de folhagens, então a gente já pode ir deixando como pronta. Pronta para receber lá no final, uma observação geral, um pouquinho mais de luminosidade ou de sombra. Se a gente vê que precisa de luminosidade, tudo bem, a gente coloca até um pouquinho de branco ou desse verde soft. O verde kiwi também ajuda para essas luminosidades. Se a gente vê que precisa de um pouquinho de sombra, a gente coloca entre a separação das folhas um toquezinho de verde pântano. Olha só onde eu estou distribuindo mais um galinho. E veja que esse galinho aí, ele já tá assim, mais forte, folhinhas maiores. O tom dele tá bem mais forte, bem mais marcado do que o que a gente colocou por trás, né? Vamos ver, colocamos aí por trás. Uma boa quantidade dessas folhinhas vai cair aí em cima dessa pinha. Em cima da pinha, como luminosidade, nós colocamos o marfim. Veja que o tom marfim e o tom verde soft, eles não são assim tão distantes, né? Pela quantidade de branco que eles levam. Em resumo, se você não tem o verde soft, o marfim é uma opção para você estar aí substituindo. Você viu que eu coloquei uma primeira camada de folhas, deixei essa parte de baixo esfumaçada, né? Mais clarinha. Se eu quero colocar outra camada, olha, dá para fazer com tranquilidade. E toda essa tinta está úmida aí. E fica mostrando bem as separações. Nessa hora de descer esse verde soft aí para baixo, tá vendo? Para levar ele para dentro dessa guirlanda, a gente tem que ter cuidado. Porque se a gente descer ele muito forte para baixo dessas outras folhagens, vai ficar, em vez de entrar para dentro da guirlanda, ele vai ficar solto em cima dela. Se você achar que tá um pouco solto, viu que eu dei uma reforçada geral no verde soft. Se você achar que tá muito solto, parecendo tá muito em cima,
Você pega aí o verde pântano ou pinheiro e puxa mais umas folhinhas de pinheiro, trazendo para cima desse verde soft todo que a gente colocou aí como um raminho. Para essa parte aí, eu tô fazendo já uma mistura de verde kiwi e verde soft, deixando mais escurinho essa folhinha. A parte de baixo, consequentemente, mais escura, a parte de cima mais clarinha. Aí, eu vou fazer umas folhinhas diferentes e poucas. E vamos seguindo o nosso raminho. Aquela parte já tá pronta, a primeira parte. Agora, vamos subir. Você veja que eu faço todo esse trabalho com essas folhinhas e às vezes eu venho simplesmente em cima delas e faço outro raminho que faz ela basicamente sumir. Aí você pode se perguntar, ué, mas por que não fez logo esse outro e foi em frente? Porque as flechinhas que sobrarem das folhagens que vier por cima, tem que mostrar que tem algo por baixo. Esses detalhes, eles são bem importantes na hora da gente pintar a paisagem. Esse tipo de pintura que leva bastante folhagens, uma passando por cima da outra, como é o caso dessa guirlanda. Primeiro eu passei uma camada de verde grama, venho reforçando com ele mesmo, marquei, na verdade, o meu raminho e depois eu venho reforçando. Se não tiver ficando no tom que eu quero, eu posso já terminar de vez colocando mais uma camadinha de um verde mais claro. Ou eu posso deixar secar, se for um espaço que pede mesmo que seja escuro, deixar secar e colocar um pouco mais do verde grama, do próprio verde que eu tenho usado, seja o grama, o kiwi, enfim, eu reforço aquele verde e ele vai aparecer melhor. Aí tem uma folhagem, aquela folhagem de batidinhas. Então, de início, para ela, eu coloquei o verde grama, agora eu tô vindo com o kiwi. E, por fim, eu coloco mais um toquezinho, a parte mais alta, de verde soft, e vai aparecer bem a separação desses galhinhos. Se você quiser aprofundar um pouquinho alguma região, você vem com um pouquinho de verde pântano, olha, vai colocando nos lugares onde você quer que tenha profundidade maior e depois você reforça a parte final dos seus raminhos, seus galhinhos. Aí eu tô reforçando com o meu pincelzinho aí número 2. Posso estar reforçando isso aí com o pincelzinho número 0, também fica bom. Ainda tô colocando mais um pouquinho do verde pântano. E assim, gente, você vai colocando suas batidinhas até ficar do seu agrado. Essa mistura de luminosidade para a parte de cima e de sombra para essa parte de baixo. Essas sombras ficam boas com esse verde pântano ou preto. O verde pinheiro ficaria muito claro aí em cima. Olha só, essa região aí adentro, eu tô colocando o preto. Principalmente esse encontro desses raminhos com a pinha, né? Ele precisa estar bem escurinho. Essa região tem uma parte muito profunda. Vou puxar umas folhinhas aí, para essa região onde tinha uma ideia de um raminho de pinheiro por trás desse segundo raminho que tá aí por cima. E a gente precisa deixar aparecer aqueles espinhos. Eu chamo, parece, as folhinhas parecem uns espinhos, né? Bem mais alongadas. E aí, eu vou distribuindo as cores entre verde pântano, verde grama, verde soft, o verde também, que você pode colocar um pouquinho. No geral, não são muitas cores, são muitos detalhes.
Para essa parte aí, eu tô com o verde kiwi, preciso deixar bem marcado essas folhagens, mas eu vou fazer uso para ela de verde kiwi e também do verde grama. A parte de fora desse raminho, ele tem uma definição assim diferente, é como se abrissem 3 folhinhas, a última parte, e que tivesse uma bolinha na pontinha da principal. Vou colocar alguns raminhos aí. Eu preciso ter um toque mais escurinho só na região onde ela vai entrar para dentro da guirlanda. A parte de fora pode deixar assim bem clarinha. As folhas que a gente quer por cima, viu o que eu faço? Eu puxo elas com a tinta mais forte, passando por cima das outras folhinhas do raminho que tá do lado, como se lá não tivesse nada. Observe que tudo isso aí se mostra bem visível em cima de todas as folhagens que já estavam aí pintadas. E essa luminosidade que eu tô colocando aí em cima é com o soft mesmo, o verde soft. O importante é o tamanho do pincel, não dá para você querer fazer todos esses detalhes com pincel grande e você precisa ir deixando, dar o tempo que a tinta precisa, né? E deixando ela secar. Para você conseguir todos os detalhes que precisam aparecer. Tinta muito úmida não vai permitir que você faça todos esses detalhes. Isso aí tava muito apagadinho, tô levando um pouquinho mais de luz para essas folhinhas. Vou colocar aí umas folhinhas embaixo do azevinho. Aquelas que a gente deixa a pontinha com maior luminosidade. E a parte que vai para baixo, mais escurinha. A gente esfumaça ela para ela ir sumindo para a região que vai para baixo. Vamos continuar colocando nossas folhinhas, principalmente para essa região mais centralizada. Essa parte aí já tá boa. Na hora que a gente pintar esse pós, a gente vai ver se precisa colocar umas folhagens a mais aí em cima, que vai acontecer. Mas para já, a gente vai deixar dessa forma, tô só arrumando um pouquinho esse raminho que coloquei e aprofundando um pouco essa região aí. A gente precisa levar para baixo esses galhinhos, todos eles precisam ficar entrando para dentro da guirlanda. Aí, eu vou colocar um pouco de folha em cima desse azevinho. Só lembrando, se você pintou alguma coisa que você não gostou muito, você pode puxar a quantidade de folha para cima dele. Como, por exemplo, pintou o azevinho, você achou que ele ficou um pouquinho estranho, você puxa um pouco de folhas caindo sobre ele, deixando aparecer uma parte, porque eles estão aí, mostrando que estão aí. No entanto, você esconde um pouco eles, deixa eles mais discretos, no segundo plano. A pinha, você pode estar fazendo a mesma coisa, trazendo mais folhagem, sabe? Um raminho caindo por cima dele, disfarçando um pouco. Essa parte aí central, eu vou puxar várias folhinhas mais alongadas. E vou puxá-las com esse verde grama. Se quiser, você pode dar um pouco de luminosidade para a pontinha dessas folhinhas com o verde kiwi ou mesmo com o verde soft. Ela já tá começando a se misturar, a tinta já tá começando a se misturar e eu vou parando, deixando como está agora. Aí, olha, eu vou puxar um raminho para cima dessa pinha. Essa pinha, ela tá entrando assim, ela tá por baixo de tudo isso, ela tá mais escura. Preciso colocar essas folhagens aí por cima dela e que apareçam bem, que mostre que ela tá num segundo plano. Pelo menos essa parte de trás dela está no segundo plano. A da frente tá vindo bem à frente mesmo, essa região mais clarinha. Eu coloquei primeiro o verde pântano para esses raminhos e depois eu venho com os tons mais claros. O verde grama e, se precisar, a gente coloca um pouco do kiwi também. Olha só, eu colocando já aí o verde grama.
Importante que tudo isso vá ficando aí bem formado e aparecendo direitinho. Esse raminho, ele é bem longo e a gente tem que passar lado a lado, tá vendo? Trazendo ele até esse início do outro raminho que colocamos em cima da pinha. Ainda vem outra ramagem aí em cima, bem esbranquiçada. Mas nem por isso a gente tem que deixar de fazer esses detalhes dos outros que podem aparecer parte deles. Olha só. Aí eu vou fazer aquele outro que tem as folhas mais definidas, que nós já colocamos em várias partes. Esse daí é aquele que a gente deixa a parte de fora bem formada e esfumaça para a parte de dentro. É um tipo de folhagem. A outra que vamos colocar aí por cima, ela será também com bastante verde soft, no entanto, ela será diferente dessa. Olha só como é importante deixar a parte de fora dela bem definida, isso faz uma diferença. Os cantinhos que eu quero que ela apareça como se tivesse por baixo, eu deixo só uma marquinha. Essa daí não tá aparecendo a região onde a gente esfumaça, dando a ideia de que ela desceu, que ela foi para dentro da guirlanda. No canto em que ela cai em cima do azevinho, eu tô colocando um pouco do verde kiwi para ajudar ela a aparecer melhor. Tanto um pouquinho do verde kiwi, quanto um pouquinho do verde grama. Deixar ela assim bem marcada. Tem mais umas folhinhas que caem aí por cima. E para você não deixar ela com esse toque assim mais esverdeado, só na região onde cai em cima dos azevinhos ou do azevinho, você pode estar levando também um toquezinho desses outros verdes para as outras partes que estão afora, né? Estão afastadas do azevinho. Essas manchinhas representam mais algumas dessas folhinhas, só que assim, no segundo plano, mais abaixo, menos luminosidade alcançando elas. Aí eu tô só passando um pouquinho do verde grama para trazer essa ideia, né? Do verde grama, do verde kiwi que eu coloquei em cima do azevinho. Só melhorando um pouquinho, modificando um pouquinho também a tonalidade. Veja que esse raminho aí já ficou mais escurinho. Embora depois que ele seque, a gente pode passar um pouco de branco para as pontinhas dessas folhas. Agora a gente vai fazer um raminho que leva bastante verde soft. Verde soft e branco serão as cores utilizadas para ele. E ela é mais formada por batidinhas. Essa parte aí de fora, que eu fiz com os tons assim já mais clarinhos, eu vou colocando já o verde soft, mas eu vou deixar aparecer mais esses outros tons de verdes, né? A gente vai deixando eles aparecerem também. Só que quanto mais a gente vai para a região central da nossa guirlanda, o verde soft que vai tomar conta mesmo vai aparecer muito marcado. E ele vai aparecer todo assim de batidinhas, como se fosse um raminho que caiu muita neve sobre ele e ele ficou sem muita definição. Olha só como eu vou fazer isso aí. Vou enchendo mesmo, vou deixar todo marcadinho. Você pode tá marcando todos os galinhos principais e depois me colocando só batidinhas. Se ficar sem muita definição, você não se preocupe, que é assim mesmo. Você coloca inicialmente só o verde soft, depois você vem com o pincelzinho número 0 de preferência, colocando o branco, destacando melhor as folhinhas dele. Olha só como eu vou colocando isso aí, tá vendo? São os raminhos que dá a entender que caiu um pouco de neve sobre eles, né? Eles têm um tom muito esbranquiçado, embora o que estejamos usando aí nesse momento ainda não seja o branco. A gente vai colocando ali, vai uma se emendando com a outra, aquela questão de uma folhinha vai cair sobre a outra, só que no caso desse raminho,
tudo se mistura. Por isso que eu digo que perde um pouquinho o sentido. Olha só. Vou enchendo. Enquanto eu não encher todo o espaço que eu quero para esse raminho, eu não vou pegar branco. Tudo isso que vocês estão vendo é o verde soft. É como se tivesse alguns raminhos de folhagens ou alguns galhinhos que as folhinhas estão caindo uma sobre a outra e tá ficando tudo bem emendado. Não se preocupe, ele é assim mesmo. Eu diria que ele chega a ser um pouquinho difícil de fazer, porque a gente se sente um pouco perdido, a gente não sabe onde começa o raminho e onde termina. Aí eu vou fazer uns galhinhos ou umas folhagens, como se não levou muita neve sobre elas. Tá vendo? Assim, mais livre, mais definido. Vou marcar bem isso aí. Agora, gente, eu vou começar a colocar branco. Veja como eu vou colocando esse branco. Eu não vou distribuir ele por todas as regiões. Eu vou passando na parte de cima, olha só, tá vendo? Isso vai dando uma separação melhor para essas folhinhas. Só na parte de cima eu vou colocando. Eu não vou fazer como eu fiz da primeira vez, que eu coloquei de todos os lados. Eu escolho um lado e coloco o branco, como se foi uma região que levou mais luminosidade. Veja que já ficou bastante coisa caindo em cima desses azevinhos. Eles se esconderam um pouco. As nossas pinhas se esconderam também um pouco, folhinhas caindo sobre elas. E veja que as folhinhas para esse raminho, elas vão ganhando maior separação nessa colocação do branco. Tem alguns cantinhos que tem umas bolinhas, como se tem um acúmulo de neve, né? Como se teve uma concentração maior. E eu tô colocando essas bolinhas com o branco mesmo. Você pode colocar mais, menos. Eu vou colocar algumas. Você pode estar colocando até com o cabo do pincel, tá? Agora, eu vou passar com o branco, risquinhos que determinam a região central desses galinhos. Deixando bem grosseirinho, bem marcado, o contorno bem marcado. Viu que a gente ganhou agora uma boa definição? Aquilo que estava muito misturado, depois que a gente colocou o branco e colocou esses risquinhos, ele se definiu, ficou bem melhor, não foi? Com o branco, vou aproveitando aí o branco e vou colocar um pouco de luminosidade em cima daquelas folhinhas, só na pontinha delas, tá? Pode colocar aí todas elas se você quiser, mas só na pontinha. E aí, gente, olha como ficou o resultado para essas folhagens que a gente fez. Vou colocar essas duas posições para que vocês consigam visualizar melhor. Depois eu vou voltar para a gente pintar esse passarinho e esses cipós. Para hoje é isso. Beijos e até um próximo. Tchau!